Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Ontem soltei vídeo, já falando sobre o Diniz, sobre a possibilidade de ser realmente Diniz. E o primeiro pensamento aí, que eu remeto os senhores a pensarem sobre isso e a comentarem, seria uma correção de rota do Pedrinho, porque ele quis o Renato Gaúcho. O Gaúcho disse que não era pelo valor. Depois o Vasco foi atrás do Carille, fechou com o Carille, e o Renato Gaúcho, posteriormente, fechou com o Fluminense. Renato Gaúcho, uma vertente diferente do Carille, do Carille, mais voltada para o ataque ofensivo. Carille, o contrário. E aí agora, notícias vão no sentido de que o Pedrinho quer o Diniz, mais voltado ao ataque ofensivo, diferente do Carille. Seria mais uma confissão de erro, porque lá atrás muitos youtubers disseram que o Pedrinho estava confuso, Tinha ido ao Renato Gaúcho, levado um não, e depois foi ao Carille e fechou. Propostas diferentes mostrariam uma falta de padrão, uma falta de entender o que ele queria e seguir essa linha. Eu até disse nesse momento que o Carille seria uma boa, porque o Pedrinho não teria orçamento para contratar jogadores de nome, jogadores de qualidade, melhor dizendo. O salário do Renato Gaúcho é vultoso, o do Carille não é muito caro, e dava uma impressão de que ele estava sem padrão ofensivo para retranqueiro, ofensivo para sistema defensivo com prioridade. Mas agora poder-se-ia chegar a essa conclusão. Novamente uma falta de padrão do Pedrinho. Renato Gaúcho, Carille, volta para Diniz? Quero o comentário dos senhores. Acho também que tem muito de não ter dinheiro. Diniz não é aquele cara que fica cobrando reforço. Diniz não reclama. Nos últimos jogos, o Carille vinha reclamando. Paiva lá atrás vinha com aquele papo: meu time não encaixou, nosso jogo não encaixou, nosso time não encaixou. E sem mostrar alternativas, só reclamações. De um tempo para cá, Carille também começou a falar isso. Eles têm que saber que eles estão no Vasco, tem que ter uma mudança de comportamento, blá blá blá. Não adianta o técnico ficar dizendo isso. Ele tem que implementar essa mudança de pensamento, arrojado, agressivo, querer ganhar. Quem não tiver com esse pique, ele bica, ele é o comandante, Então, acho que o Diniz é um cara de pulso, forte, pede poucos reforços, trabalha com a base, mas ontem, após eu soltar um vídeo, muita rejeição dos meus inscritos ao nome do Diniz. Mas soltaram uma enquete aí que 80% dos torcedores do Vasco acham legal a ideia, acham boa a ideia, melhor dizendo, do Diniz. Ponto. Contra o Diniz, os meus inscritos aqui, quem comentou, argumentou o seguinte: posse de bola boba, posse de bola sem incisividade, e eu disse, no meu vídeo, que eu não gostava daquela saída ali, no primeiro terço, Para quem está me conhecendo agora, falo bastante de tática, Os caras dividiram o campo em 3 terços. Primeiro terço, defesa. Segundo terço, ataque. Meio de campo. Terceiro terço, ataque. E aquela saída de bola ali, no primeiro terço, zagueiro, vem o volante, toca pro goleiro e tal, é perigosa, é complicado. Além de
chamar o adversário para cima de você, com a proposta de quebrar dessa linha, pegar o adversário no segundo terço ou uma esticada para o terceiro terço em desvantagem numérica. É uma das propostas do Diniz. Aquele jogo apoiado, que o time vai subindo as linhas, toque de bola, né? E a gente tem jogadores aí de qualidade, né? Nuno, Couto, Jair, para tocar bola. Sim, temos. O próprio Watson também. Ontem eu estava vendo o Edmundo dizer que Coutinho, Garré, Nuno não decidem a partida, blá blá blá. Isso não tem nada a ver com jogo apoiado. Acho que para o Vasco é melhor um jogo apoiado, porque nós não temos pontas que ataquem a profundidade. Eu venho falando isso aqui direto, reiteradamente. Contra o Flamengo, no último jogo do Campeonato Carioca, por exemplo, para pegar um desenho, um recorte, o Vasco recuado, quando pegava a bola, tocava para trás, não tinha profundidade, porque o Ryan estava muito lá atrás marcando, e o Nuno idem, compondo o meio de campo. Quem vai buscar profundidade? Verratti? Não pode ser, né? Verratti é o cara do arremate, do último chute, do último passe, né? Perdão, do último toque na bola. Então, tem suas desvantagens, Diniz? Tem. Esse jogo lá atrás, né? A tal da posse da bola, que uns dizem que infrutífera, né? Mas eu acho que, para o Vasco, uma linha média aí, com transição rápida, com muita gente chegando ao gol do adversário, não está rolando, não está rodando o time. Então, é uma proposta, mas longe aqui de ser o dono da razão, nem quero isso. Quanto mais comentário aqui ao contrário do que eu penso, é melhor, para poder debater e tal. Se todo mundo concordar comigo, não tem canal, não tem conversa, não tem debate. Esse é o lance legal de um canal de YouTube, né? Então, vamos mudar de tópico agora, talvez eu dê mais uma pinceladinha nisso, mas para não ficar muito chato só esse assunto, né? Bom, crítica por crítica eu nunca fiz. Eu faço um comentário e embaso ele. Sempre foi assim, né? Inclusive tem gente que vem aqui, uns inscritos ou não, né? Ah, você nunca apoia? Apoio sim. Todos os dias está aqui falando de Vasco, né? Defendendo esse clube onde eu quero que eu vá, com amigos, com inimigos, né? Sendo um vascaíno ativo, como todos vocês são. Isso é apoiar, né? Então dizer que você faz uma crítica que você não está apoiando é viver em outro mundo, né? Teve um rapaz aqui que comentou, quando eu estou com saco eu respondo, quando eu não estou com saco eu removo, porque o cara vem dizendo, vocês não apoiam, vocês só criticam. Ele estaria feliz com o momento do Vasco, está tudo bem. Eu não tenho mais condições de dialogar com um ser, né, com uma pessoa que acha que está tudo bem, que não tem que criticar, que tem sempre que apoiar. Queria que esse rapaz me comprovasse que ele está apoiando aí há 24 anos, à exceção de 2011. Acho difícil, né? Quem apoia aqui, quem está me vendo, a gente que está aqui todo dia falando de Vasco, a gente tem que reclamar, tá ruim, né? Para fechar aqui esse assunto, eu fiz aqui uma observação, né? O Vasco, em tese, seriam 19 jogos na sua casa, né? 17, porque tiraria Flamengo e Fluminense, jogo no Maracanã, mando de campo do Vasco, mas campo dos adversários. Então, queria para 17 jogos em casa, tirando os 2 do Flamengo. Tira mais 2 agora, do Palmeiras e Botafogo, que estão vendidos, 15 jogos em casa. 15 vezes 3, 45. Né? Nós já temos 7 pontos, daria 52. Isso é uma conta utópica, né? Isso é uma utopia, é uma Babilônia, achar que o Vasco vai ganhar todos os jogos em casa. E ano passado, na sua melhor pontuação, há mais de não sei quantos anos, em 10º lugar, 10º lugar, vamos comemorar, né? Como queria um espírito, sem criticar. Só ganhamos 4 jogos fora de casa no passado. E esse ano, já, salvo engano aí, já perdemos 2 fora de casa, não é isso? 3. Corinthians, Ceará e Cruzeiro, e o jogo do Corinthians com requintes de crueldade.
foi 3, poderia ser 6. Tanto o volume de jogo do Corinthians. E aí esse Corinthians que massacrou o Vasco é massacrado pelo Flamengo, que a gente consegue empatar, né? Nessa questão aí, Vasco-Flamengo, Vasco é muito inferior ao Flamengo, Vasco é inferior ao Corinthians hoje, até que levou de 3-0. Ah, mas o Marcelo estava com 8 reservas. Ok, beleza. Então, muita calma nessa hora, temos que pensar na fuga do rebaixamento. O Vasco só joga mais ou menos bem em casa, fora não joga bem, né? Bom, para fechar aqui, né? A boa notícia é que o Diniz usa bastante a base. E o Felipe conhece a base ou tem obrigação de conhecer a base, né? O Diniz trabalhou com a base do Fluminense, é o que dizem meus amigos tricolores. Não posso estar por dentro de todos os times, né? Inclusive nem quero, só quero estar por dentro do Vasco. Mas algumas situações pontuais, eu pergunto para um amigo tricolor e perguntei, o Diniz trabalhava com a base? Sim, trabalhava com a base. Às vezes quando ele pensava lá um garoto, botava para jogar, e ele ia bem, né? Lembra do Antônio Lopes, que é mais velho, né? Fulano se ouve bem, né? Então, tem essa vantagem aí. Mas não sabemos se será o Diniz que vai fechar. O que a gente tem que pensar aqui, nos jogadores que a gente tem. Hoje, nós não temos aqueles pontas para atacarem a profundidade, para jogar de forma reativa, né? Além de que o centroavante nosso é lento. Então, quando o nosso centroavante é lento, tem que adaptar o jogo para ele, não só para jogar em função do Verratti, né? Tem gente que não vê o vídeo todo, para e comenta, né? O Vasco tem de jogar também com o Verratti, não só em função do Verratti, variando aí, né? Chegada com mais gente na área, transição rápida, né? E o Verratti não é esse cara aí que vai correr, que vai puxar a transição. A transição vai ser feita esperando jogadores que possam chegar na área para tentar um arremate, ou até mesmo de fora da área, uma transição, e o Verratti não é aquele cara que vai chegar tão rápido assim. É o que temos. Temos que criar variações, né? E outra coisa, também escuto falar, o Fernando Diniz é um ponto fora da curva, blá, 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 blá. Sim, mas quantos técnicos aí que estão estão sendo sugeridos ao Vasco e que, se você pensar, jamais vão ter a capacidade de ganhar uma Libertadores, né? Complicado. Até mesmo ganhar um carioquinha hoje em cima do Flamengo é difícil. E Diniz fez isso aí, né? Estamos numa draga total, né? Nem carioquinho o Vasco ganha desde 2016. Temos que dar... O Pedrinho tem que dar uma solução. Qual seria a solução? Não sei, vamos aguardar aí, né? Não acho interessante o Carpini, estão dizendo por aí. Inclusive até falou que não quer, né? Vetou, disse que não deixa trabalho pela metade, blá blá blá. Aí tem outros nomes aí, né? Os youtubers que gostam de causar, ficam colocando o Celso Roth na capa, ficam colocando o Marcelo Cabo, Jorginho, Paiva de volta, essas coisas todas. A gente tem que pensar para frente. Mas Marcelo, o Diniz já teve aqui na segunda divisão, não teve os jogadores de toque de bola, e hoje, mal ou bem, ele tem jogadores de toque de bola. Tem o Tietê, tem o Jair, tem o Couto, tem o Nuno, tem o Watson quando voltar, tem o próprio Payet, e isso aí é bom para o jogo do Diniz. Você pode criticar o jogo do Diniz, falar que é uma posse de bola infrutífera, que eu não acho que seja, mas se você acha tal, e com aquelas inversões, pegando jogadores posicionados para tentar aí um cruzamento para o Verratti na área, ou alguém que chegue por dentro para tentar remate. Vamos tentar o arremate. Vamos ver aí, né, cenas dos próximos capítulos, e sempre torcer para o Vasco da Gama, que depois da família e trabalho, é uma coisa mais importante que a gente tem na vida, né? Se gostou dos comentários, inscreve no meu canal, Vasco Análise, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.